toda sexta-feira, um vídeo novo no Nota 10. Uma super conversa com o comandante de policiamento ostensivo do sul do estado do Espírito Santo, meu amigo Leonardo Marquesi dos Reis. Confira, vem comigo. Marquesi, quando você iniciou, sem dúvida nenhuma as coisas eram muito mais difíceis no meio militar, era muito mais severo e muito mais rigoroso do que é agora. O que o seu pai achou da ideia? Devido a ser severo, isso não contribuiu para você desistir? Meu pai é militar do Exército, formado hoje, né? Ele foi contra todos os filhos serem militares. Não queria que nenhum filho fosse militar. Inclusive, quando resolvi fazer o concurso para a polícia, a primeira coisa que a minha mãe falou, que não tinha botado filho no mundo para ser policial. Ela não queria de forma alguma que a gente tivesse uma vida, né? Até porque vivíamos na época no Rio de Janeiro e a violência no Rio era uma coisa desde a década de 70, 80, já de crescimento muito grande. E a visão que se tinha, inclusive, da polícia no Rio de Janeiro não era das melhores. Então, ter um filho com 18, 19 anos de idade querendo fazer concurso não era o melhor dos mundos. Era um caso perdido. Era algo assim, mas a gente despertou, né, a vontade da carreira, a estabilidade também era algo interessante, né, até porque o que a gente conhecia do mercado de trabalho não dava muita perspectiva naquela época, né, se pensava, e hoje também até está muito parecido com a década de 80, e aí nós resolvemos fazer um concurso mesmo sabendo que ia ser submetido ainda a um processo de formação pesado, e realmente muito duro na época, né? As forças policiais eram forjadas ao modelo das Forças Armadas, né? Se formava o oficial da polícia para combater o inimigo. E hoje, uma realidade totalmente diferente, né? Hoje o nosso policial ele é formado para lidar com o cidadão em desvio de conduta social. Não existe um inimigo, existe alguém que tem um desvio de conduta social e nós precisamos trazer ele à civilidade. Eu acho que o seu pai tinha um comportamento mais ou menos igual ao da minha mãe. Minha mãe dizia assim, eu não criei filho para fazer vídeo na internet. Acho que mais ou menos isso. Não, mas você está indo bem, você tem futuro. A minha mãe não pensa assim. Coronel, você acaba de assumir o comando do policiamento ostensivo no sul do estado. E existe uma linha muito tênue entre ser humanitário e ser autoritário. Como é que o Marquesi conseguiu chegar ao comando, a gente pode dizer, a cabeça do poder, sem deixar que o poder subisse a cabeça? Eu acho que isso vai muito da base da formação familiar. Quando você dá poder ao homem é que você vai conhecer o homem, é um ditado popular, né? Mas eu sempre soube lidar muito bem com isso, talvez pelos próprios princípios que eu tive na família, de aprender a respeitar o próximo, independente do que é, do que seja. E o espírito humanitário, ele também faz parte dessa formação, né? Quando você tem esse sentimento humanitário, e talvez esse seja o principal sentimento que deva ter um policial. Hoje a minha mãe até fala isso, na época eu fui contra, né, o Leonardo ser policial, mas hoje eu vejo que a polícia precisa de pessoas com esse perfil, com esse sentimento humanitário, com o sentimento de querer ajudar o próximo. E é a característica que deve ser do policial, e a maioria é assim, porque o nosso trabalho é de auxílio o tempo todo, 90% das nossas ocorrências é de auxílio próximo, e auxílio em todo sentido, até nesse sentido mesmo de perceber a fragilidade humana e assisti-la naquele momento. Então, saber lidar com a autoridade, sem ser autoritário, é algo assim que realmente depende muito da sua base, da sua formação familiar e ética. A linha é muito fina, né? A linha que separa essas coisas. Muito fina. Ótimo. Você também esteve em Israel. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes a minha pergunta é sobre espiritualidade. Você acredita em Deus? Acreditar em Deus é a base de qualquer ser humano, né? Quem não acredita em Deus
começa a ter uma oportunidade de não ter uma vida legal, uma vida certa. É a base, né? A crença em Deus. Até porque como explicar tudo isso que existe na humanidade sem acreditar em Deus? E a Israel foi também um sonho, mas por oportunidade, né? Eu tive em Israel porque num momento de oportunidade, um grupo de amigos, inclusive evangélicos, né, de pastores de igrejas, né, de algumas igrejas evangélicas, me convidou e naquele momento a oportunidade de estar despertada, o interesse de viver no lugar onde Jesus Cristo passou foi extremamente importante. Sem querer te atrapalhar, te interrompendo, sem querer te atrapalhar, mas já atrapalhando, é isso que eu queria saber. Quando a pessoa vai para Israel, esse sentimento é mais de peregrinação do que de excursão. O que aconteceu ali que te marcou? Você teve lugares onde Jesus esteve, você teve, por exemplo, no Rio Jordão, e eu vi as fotos, ali você sentiu o desejo de ser batizado. Por que isso? E como foi essa experiência? A peregrinação é a base da viagem, né? Não existe o turismo, né, propriamente, a não ser o turismo religioso, né? Todos os 10 dias que nós passamos lá foi baseado na espiritualidade, na religiosidade e vivenciar os locais onde Jesus Cristo passou e que nós temos registrado na nossa Bíblia, né? E poder ali fazer inclusive o culto a esse momento. Em várias situações a emoção vem à tona. Entrar na sepultura de Jesus, né, viver aquele local ali foi muito emocionante. O lugar da Santa Ceia é extremamente emocionante. Reproduzir aquele momento, né, da Santa Ceia também fantástico. O Rio Jordão é o início, né, de tudo, né? Quando você se batiza, né, para a vida, né, e talvez o nascimento, o maior símbolo do batismo é isso, né? Emergir de um meio líquido, né? É você vir ao mundo. O nascimento é um batismo para a vida, né? Você já sai de um meio líquido e batiza. É aquele ato simbólico reproduzido à época de João Batista, né? Quando faz o símbolo do batismo de Jesus. Com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus, emergindo ele do Rio Jordão e ali simbolicamente batizado na crença, né, e na fé de Deus como princípio de tudo. Aquilo foi um momento realmente de emoção e eu não poderia deixar de participar e trazer aquele certificado de batismo no Rio Jordão, que para mim foi algo assim extremamente importante para a minha vida espiritual. Mudou muito. Legal. Eu sempre tive a vontade de uma experiência dessa, e para mim isso tem despertado outras vontades até de ter no futuro talvez uma atividade mais próxima à igreja e de ajudar, né, as pessoas a também se conscientizarem dessa questão. É um divisor de águas, né? Muito interessante. É um antes e é uma experiência que acho que valeria quem tiver condição. Não é algo assim surreal de poucos, não posso. Muita gente de classe bem humilde, simples, faz essa peregrinação. É uma questão de focar. Sim. E colocar como algo que é importante para a sua vida. Colocou um alvo, vai, né? É isso aí. Meu brother, eu só tenho a te agradecer. Valeu pela conversa, pelo bate-papo. Obrigadão mesmo. Quero aproveitar agora, Júnior, para deixar uma lembrança da nossa instituição. Me permita aqui, eu trouxe uma recordação, uma canetinha, um joguinho de caneta. Aí, viu? Um joguinho de caneta para você. Olha aí, ó. Caneta e lapiseira para você guardar aqui, como uma recordação da nossa instituição, que tem 180 anos. Militar do Estado do Espírito Santo. 180 anos. 180 anos. Protegendo e servindo a nossa sociedade. Olha.